Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Ramiro pedirá perdão a Aline por tudo o que ele fez e montará um plano genial para enganar Antônio e salvar a moça. Aline se surpreende com uma revelação chocante de Ramiro, que nem o público sabe ainda, e resolve confiar nele. Ramiro coloca em prática o seu plano, retira Aline e Terezinha e colocam outra coisa no lugar. Quando Antônio volta, ele tem a maior surpresa de sua vida. Mas o que é isso aqui? Antônio se dá muito mal e percebe que foi traído pelo seu principal funcionário. Extremamente furioso, o vilão manda reunir todos os peões de todas as fazendas por perto, e uma enorme busca começa por Ramiro. Kelvin descobre que Antônio ofereceu uma recompensa para quem encontrar Ramiro, e pensa em algum jeito de ajudar o amor de sua vida. Encurralado pelos colegas, Ramiro cai nas mãos de Antônio e acaba levando a pior. Quando Kelvin encontrar Ramiro, ele vai chorar desesperado. Meu Deus, não! Antônio vai pagar muito caro pelo que fez e receberá o pior castigo, vindo de quem você menos imagina. Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando Ramiro aparecer na tapera arrependido para pedir desculpas a Aline e Terezinha. O rapaz avisa que ajudará elas a escapar de lá. Aline fica receosa de aquilo seja uma armação e Ramiro diz: é que, Aline, eu tô tendo uns tremelique. Eu não consigo mais atirar em ninguém, porque eu não quero fazer mais maldade. Tudo que eu fazia era porque o patrão mandava. Aline diz que aquilo não é desculpa e lembra Ramiro que ele é culpado pelo que aconteceu com Samuel. Mais arrependido ainda, Ramiro diz: eu nem pensava nisso, Aline. Eu achava que se ele mandava, eu tinha que obedecer. Mas agora eu estou vendo que isso não tá certo não. Terezinha fala: Deus tocou seu coração, meu filho. Ramiro continua: é que, desde pequeno, me ensinaram tudo errado. Eu aprendi que tinha que mostrar força, que nem o patrão sempre mandou. Mas agora eu aprendi que a força não tá nos braços, não. A força tá na cabeça. E no coração também. No sentimento. Agora eu comecei a pensar e eu te peço perdão, Aline, pelas coisas ruins que eu fiz. Ramiro se emociona enquanto conta a história. Aline fica mexida e pergunta: então você vai tirar mesmo a gente daqui? Ramiro responde: eu vou sim. Eu vou dar um jeito. O patrão deixou um monte de peão tomando conta. Então eu vou ter que esperar a hora certa, quando eles estiverem distraídos. Mas eu prometo que eu dou um jeito de ajudar vocês. Vou mandar a moça trazer o café. As duas precisam comer para ficar forte, pra hora de fugir. Pela primeira vez, Aline decide confiar em Ramiro, e o rapaz começa a pensar em algum jeito de salvar a vida delas. Enquanto isso, Lucinda visita Jussara e tenta acalmar a mulher. Ainda desesperada, ela chora e fala: eu não sei o que vai ser de mim se alguma coisa acontecer com a Aline. Eu não posso perder a minha filha. Não posso. Lucinda também chora de preocupação e diz: tenha fé, dona Jussara. O Marino e o Caio vão achar a Aline. Confia. Jussara não consegue se acalmar. E enquanto isso, Caio denuncia Antônio e Ramiro por terem acabado com Samuel, o primeiro marido de Aline. Foram eles que invadiram a fazenda da Aline para acabar com o marido dela. Foi o Ramiro, amando do meu pai. Também foram eles que tentaram acabar com a Aline daquela vez e acabaram acertando o Jonatas. Se o meu irmão tá em uma cadeira de rodas hoje, é porque o meu pai tentou acabar com a minha mulher. Caio continua fazendo a denúncia, sem imaginar que nesse momento Ramiro mudou de lado e está agindo para salvar Aline. O rapaz se encontra com Kelvin e avisa: eu vou tirar a viúva, quer dizer, a Aline. Eu vou tirar a Aline e aquela irmã de lá. Eu vou parar de obedecer tudo que o patrão manda. Quando escuta aquilo, Kelvin se emociona, quase chora e fala: você não sabe o tamanho da minha alegria em ouvir isso, Ramiro. Mas como é que você vai fazer isso? Ramiro responde: eu tenho uma ideia para enganar os outros capangas e tirar elas. Ramiro começa a explicar para Kelvin os detalhes de tudo que ele planejou. Quando o ano novo chega, Ramiro vai até a tapera que Aline está e chega com dezenas de garrafas. Os outros capangas de Antônio se surpreendem com a cena, e Ramiro mente.
O patrão mandou entregar isso daqui para vocês comemorarem o ano novo. Eu vou ficar de olho na viúva. Os homens nem imaginam que estão caindo em uma armadilha e começam a comemorar. Ramiro percebe que os goles que eles deram estão começando a fazer efeito. Aproveita o momento em que eles pegam no sono e correm para dentro da tapera. Aline se emociona e rapidamente Ramiro diz: a gente precisa ir logo, antes que eles acordem e avisem o patrão que vocês sumiram. Vamos! Sem perder tempo, Ramiro ajuda Terezinha e Aline a se soltarem e foge junto com elas. Mas não demora muito, até que um dos capangas acorda e vê a fuga. Desesperado, ele grita: Ramiro! Ramiro! Seu infeliz! Você enganou a gente, Ramiro! Ramiro percebe que eles foram vistos, entra em desespero e fala: agora a gente precisa correr. Desesperado, Ramiro sai correndo. E enquanto isso, Antônio aparece em casa comemorando o ano novo, quando de repente o seu telefone começa a tocar. O fazendeiro vê que é um dos capangas ligando, atende e pergunta: o que foi? Como é? O que você está dizendo? O Ramiro ajudou a viúva a escapar. Eu não posso acreditar em uma coisa dessas. Aquele infeliz me traiu. Rápido, manda juntar todo mundo, todos os homens que você puder, até os das outras fazendas. Rápido! Antônio desliga o telefone. Irene aparece e pergunta: o que foi, meu amor? Furioso, ele responde: eu vou acabar com o Ramiro. Antônio dá as costas e vai embora. Irene fica preocupada e comenta: alguma coisa muito séria deve ter acontecido do Antônio estar tão fora de si desse jeito. Antônio não perde tempo. Reúne todos os peões de todas as fazendas ao redor e avisa: aquele que encontrar o Ramiro junto da viúva vai ganhar uma bolada. Eu preciso que vocês interceptem eles o quanto antes. Em questão de poucos segundos, uma enorme caça por Ramiro e Aline começa. A notícia se espalha. Kelvin telefona para Ramiro preocupado e pergunta: onde você tá? Acabei de ficar sabendo que o Antônio La Selva tá reunindo uma multidão de peão atrás de você. O bar até ficou vazio. Ele tá oferecendo recompensa. Quando escuta aquilo, Ramiro começa a chorar e pergunta: e agora, Kevin? O que eu faço? Eu sabia que isso ia acontecer. Sabia que o patrão ia acabar comigo se eu traísse ele. Também desesperado, Kelvin responde: você precisa se proteger, Ramiro. Proteger você, a Aline e os gêmeos. Eu vou falar com o Marino. Ele já deve estar sabendo. Eu vou atrás de você. Ramiro pensa um pouco e diz: é isso. Eu vou dar um jeito de deixar a Aline e a irmã lá com o delegado. Ramiro desliga o telefone e muda a direção até a delegacia. Aline e Terezinha continuam preocupadas e, de repente, Ramiro percebe que estão atrás deles. O rapaz se desespera e fala: agora ferrou de vez. A gente não vai conseguir escapar. Aline chora mais ainda e fala: não, não pode ser. Enquanto isso, Caio aparece na aldeia de Jurecê, passando o ano novo com eles, até que de repente tem um mau pressentimento muito forte. Preocupado, ele fala: pajé, eu sinto que a Aline tá mais em risco ainda. Jurecê começa a ter uma visão e responde: Aline está prestes a ter o desfecho de sua disputa com Antônio La Selva. Tem um anjo junto com ela. Caio fica confuso e pergunta: um anjo? Como assim, pajé? O homem responde: Jurecê vê que nesse exato momento tem uma pessoa usando todas as suas forças para salvar a Aline. Caio continua surpreso com a revelação, mas continua sem entender. Enquanto isso, os homens de Antônio conseguem cercar Aline, Ramiro e Terezinha. Os três percebem que não tem mais para onde correr, e desesperado, Ramiro fala: Mato Grosso do céu, agora ferrou de vez. Os homens correm para segurar Ramiro, enquanto Aline continua gritando de desespero. Não demora muito até que Antônio aparece. Ramiro saca da sua cintura, aponta para ele e grita: Você não chegue perto de mim, e nem da Aline! Furioso, Antônio questiona: É isso mesmo que eu tô vendo, Ramiro? Então você decidiu me enfrentar. O que é isso? Aline e Terezinha são cercadas pelos homens. Ramiro continua apontando para Antônio, começa a tremer e fala: Eu já falei para você não chegar perto. Antônio não se deixa intimidar, se aproxima mais ainda e fala:
Então aperta isso, Ramiro. Aperta, se você tiver mesmo coragem. Ramiro treme mais ainda, entra em uma crise e começa a chorar. Antônio tira o objeto das mãos dele e fala: como eu imaginei. Você não passa de um frouxa mesmo, Ramiro. Levem a viúva de volta pro convento com a freira e deem uma lição no Ramiro. Os capangas correm para segurar Ramiro. Aline começa a ser levada e grita mais alto: Não, por favor! Não, Antônio! Não! Ramiro vê que não tem como escapar e começa a ter uma lição dos outros capangas de Antônio. O rapaz passa um tempo levando uma coça, até que cai com os joelhos fechados e não consegue se mexer mais. Um dos capangas olha para ele e pergunta: Será que o Ramiro tá vivo ou bateu as botas? O outro dá risada e responde: Se não bateu as botas ainda, então deve estar quase. Deixa ele aí que a natureza se encarrega do resto. Ramiro é deixado no chão, enquanto os capangas vão embora dando risada. Kelvin continua preocupado. Percebe que Ramiro não atende o telefone e corre para pedir a ajuda de Marino. O rapaz dá início a uma enorme busca por seu companheiro, até que o encontra caído e machucado. Desesperado, Kelvin se aproxima enquanto grita: Ramiro! Ramiro! Ramiro não responde nada. Kelvin chama o socorro e ele é levado em estado grave para o hospital. O rapaz passa um tempo recebendo atendimento no hospital, até que se recupera e emociona ao ver Kelvin. Eu tentei fazer a coisa certa. Tentei. Também emocionado, Kelvin responde: Eu tô muito orgulhoso do você, Ramiro. Muito. Mas para você se livrar do Antônio La Selva de uma vez por todas, você vai ter que enfrentar ele. Você sabe o que precisa ser feito, não sabe? Ramiro nem pensa e responde que sim. Já recuperado, o rapaz procura Marino e Caio. Quando se encontram, Ramiro diz: Eu vim aqui para contar onde é que fica o esconderijo da Aline. Eu vou ajudar vocês a resgatarem ela. Mas eu quero vingança. Eu quero vingança contra o Antônio. Marino e Caio se interessam na mesma hora, e Ramiro começa a explicar tudo o que planejou. O delegado não perde tempo e fala: Vamos colocar o seu plano em prática agora mesmo, Ramiro. A gente vai salvar a Aline e pegar o Antônio de uma vez por todas. Com raiva nos olhos, Ramiro fala: Vocês podem deixar que do patrão cuido eu. Rapidamente, os três vão até o cativeiro de Aline, e quando chegam, uma confusão enorme começa. Marino vai para cima dos capangas de Antônio, e eles saem correndo para fugir. Antônio vê que foi pego em flagrante, e também tenta correr. Enquanto Caio entra no local para resgatar Aline, Ramiro vai com tudo para cima de Antônio. O fazendeiro percebe a raiva do homem, e Ramiro o deixa de joelhos. Chegou a tua hora. Você vai pagar pelo que fez comigo. Antônio vê que Ramiro irá acabar com ele e tenta apelar pro lado emocional. Não faça nada, Ramiro. Eu sou como um pai para você. Lembra? Não faça nada. Ramiro não se deixa abalar e por alguns instantes volta a ser aquele homem frio do começo da trama. O rapaz se prepara para dar um fim no vilão, quando de repente Marino aparece e manda: Se afasta dele, Ramiro. O Antônio La Selva vai pra cadeia. Isso sim. Antônio implora para ser preso e fugir da ira de Ramiro. Aline se emociona com a ajuda deles e agradece Ramiro por tudo o que ele fez. Você acha que o Ramiro e o Kelvin devem ficar felizes no final da novela, juntos? E quanto a Irene, você acha que ela tinha que ser presa junto com o Antônio? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os dias novidades depois da novela.